Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Críticas e um show muito acima. Aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e música. E no vídeo de hoje iremos começar aqui com as listas de finais de ano dos melhores e piores filmes do ano. E hoje a gente vai começar com os piores filmes que não deram certo pra mim. Eu reassisti todos os filmes para realmente colocar nessa lista. A ideia era fazer um top 10 filmes, dar os argumentos, deixar o vídeo. Por incrível que se pareça, tivemos mais filmes ruins esse ano. Teve filmes, inclusive, que eu tive que tirar. Essa já é a minha segunda tentativa para fazer esse vídeo. Tá lançando, é porque deu certo. Preparados? Preparadas? Então, depois da vinheta, falamos sobre 15 piores filmes de 2021. Aqui na lista da semana do canal Jota Críticas. Então, bora lá! Bom, antes de entrar em detalhes aqui sobre os filmes, vou dar algumas regrinhas. Não seria nem regra, seria mais como eu montei essa lista. Eu fui no IMDb e Rotten Tomatoes principalmente, que são os agregadores de críticas que eu mais conheço. Eu vi filmes que estavam com notas abaixo de 4,5 e filmes que também tinham a aprovação ou desaprovação da crítica abaixo de 40%. Eu dei as minhas notas numa lista que eu fiz no Excel. Eu redigitei os textos, eu complementei algumas coisas e aí eu somei tudo, dividi, fiz uma média. Então, filmes abaixo de 3 estavam aqui, abaixo de 3 ou 4 estavam aqui. Claro que essa é uma opinião de uma pessoa que assistiu a todos esses filmes. Claro que se você, assinante do canal Jota Críticas, seguidor do canal Jota Críticas, que me segue há muito tempo, você por acaso gostou desses filmes, tudo certo? Aqui é um ambiente que a gente debater muito sobre isso. Se você, por que você não gostou? Por que eu não gostei? Por que você gostou? Por que eu gostei? Enfim, então eu acho que vale a pena a gente ter essa química aí, sabe? Eu entrego algo, você me entrega algo. Acho que dá pra gente ser bem legal. Como eu falei aqui inicialmente, já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque a primeira eu usei alguns termos inapropriados, mas eu acho que eu vou tentar usar uns sinônimos ali, eu trazer umas palavrinhas-chave. Acho que vai ser bem legal esse papo. Então, tá, estão preparados? Então vamos lá para o 15º pior filme de 2021. Pois bem, em setembro ou outubro de 2021, tivemos o filme, um clássico filme de terror, que é denominado como a Classic Horror Story, que foi um filme que me indicaram, um grande amigo me indicou o filme e disse, eu gostei, assiste. Fui assistir e que merda, hein? Que merda, hein? Porque é um filme que é problemático. Esse que é um filme de terror sobrenatural e suspense de 2021, dirigido por Roberto De Feo e Paolo Stripoli. Filme italiano, gosto muito do cinema italiano. Tem ali os diálogos que são bem interessantes. Essa aqui temos uma história que a gente vai acompanhar um grupo de pessoas que pegam carona com uma pessoa misteriosa e eles acabam se conhecendo. Tem todo aquele clichê ali dos personagens. Temos uma protagonista que eu acabei esquecendo o nome dela, mas está aparecendo aqui. E aí eles acabam batendo em uma árvore e na verdade eles matam um animal. Eles acabam indo para um lugar que tem uma tribo. E aí você tem aquela coisa do choque, né? Tem muito gore esse filme. O visual realmente é chocante, sabe? Aquelas cores. Eu adoro aquelas cores vermelhas. Não sei nem se é neon que eles usam, mas é muito bonito. Em narrativa, o filme é fraco. Ele não leva em lugar nenhum. É uma história muito genérica, superficial e não tem nenhum sentido.
E a metalinguagem é muito utilizada aqui, mas eles não sabem utilizar as metalinguagens, assim como eles não sabem trazer boas referências. Trazem o Massacre da Serra Elétrica, Midsommar, trazem também um pouco de O Hereditário, alguma pitadinha ali, O Hereditário, mas enfim, para mim foi um dos piores filmes do ano. E por que eu falo isso? A direção é mais perdida do que tudo. Não tem cabimento a gente acrescentar nada. Atuações muito indesejadas, sabe? Essa é a palavra, porque eu não tenho outro argumento para falar sobre um clássico filme de terror, filme da Netflix. Também na Netflix disponibilizaram o filme Tem Alguém na Sua Casa, ou no original There's Someone Inside Your House, que é um filme de terror e suspense slasher escrito por Henry Gayden e dirigido por Patrick Weiss. É uma adaptação do livro de 2017 de mesmo nome de Stephen Parker. Esse filme a gente vai acompanhar a McCann Young, que ela é uma personagem muito clichê, mas tá, beleza. Ela se muda para uma nova escola, ali no Havaí, se eu não me engano, e ela acaba descobrindo algumas coisas. Tem um assassino ali que mata as suas vítimas usando uma máscara que é o rosto das pessoas, das suas vítimas. Será que eles desenvolvem bem? É aí que a gente vai falar. Esse foi um filme que foi muito difícil colocar nessa lista, porque tinha outros piores do que ele, e isso seria até uma hipocrisia minha colocar ele aqui, já que ele não tem tantos elementos que podem colocar, mas tem uma cena específica que eu falei, esse aqui, ó, esse aqui, ou ele vai ficar em primeiro, ou ele vai ficar em segundo. Mas eu coloquei aqui em 14º, porque realmente a história não anda. A McCann Young, interpretada pela Sydney Park, atriz que tem alguns trabalhos ali bem básicos, outros nem tanto. Fiquei muito na dúvida se eu queria colocar ela aqui, porque tem momentos muito bons, mas porque alguns elementos que eu não gostei, eu tive que colocar o filme aqui. É de ter mais um serial killer criativo nas suas mortes, criativo até no seu visual, é bem interessante, mas o roteiro e a direção não sabem preencher muito bem esse filme. Tem momentos muito bons, mas outros momentos são ridiculamente fracos. Não dá para aceitar esse tipo de produção por clichês, por ser tão genérico dessa forma. Ele difícil, hein? Em 2021, a gente também teve o filme com a Melissa McCarthy e a Octavia Spencer. Duas atrizes que são muito boas, carizadas inclusive. A Octavia Spencer, que eu gosto bastante. Só que tem um problema que se chama Ben Falcone, né? Esposo da nossa querida a Melissa McCarthy, né? Já foi comprovado isso, que ele não é um bom diretor. A Melissa participou, né, nele na direção, só que ele decidiu criar uma história de heróis tão genérica, tão chata e tão insuportável que foi até difícil de escrever a minha crítica. Se você quiser saber mais a profundo, eu fiz um vídeo sobre esse filme sem spoiler, então vai lá assistir. Trata essa história. Aqui a gente tem duas amigas, elas se reencontram depois de muito tempo, elas tinham brigado na sua adolescência e elas decidem montar uma dupla de heroínas para combater o crime e as forças do mal. Uma das moças, elas fazem uma fórmula para transformar pessoas comuns em pessoas com poderes, né? Então, basicamente é a história. Uma das palavras que eu tive nesse filme foi desprezo total. O filme, sabe? O filme é um desprezo total. A direção, a produção e o texto do Ben Falcone são muito furados, são muito chatos, são muito genéricos. Eu ouso dizer que esse sim é o pior filme que eu vi esse ano, porque
realmente é algo como o Daleno Gara Críticas falou. Se você tem um dia excelente, você quer piorar esse dia, assista Thunder Force, né? A Esquadrão do Trovão, que é um filme que não tem nenhum sentido, comédia zero, drama zero, momentos que eram para ser muito bons zero, as piadas não funcionam, e eu acho que ele deveria estar aqui, né? O vilão para mim é muito sem sentido, eu não entendi por que eles fizeram. Você lembra daquele negócio que eles fizeram ali no meio do filme? Ah, tem uma cena também específica que elas estão de costas e aí aparece uma música clássica dos anos 70, se eu não me engano, 80. Eu gosto muito, só que eles estragaram até isso. Até nessa música, impossível de se estragar, você estraga com esse filme. Tem mais do que merecido estar na 13ª colocação. Próximo. Em 2021 também tivemos Mortal Kombat, que é uma nova aposta aí da galera dos jogos para fazer uma história de jogos interessante. Porém, como sempre, como muita gente sabe, enfim, aqui esse é um filme de ação baseado na série de jogos de videogame Mortal Kombat. Roteiro de Greg Russo, David Callaghan e dirigido por Simon McCoy. Podemos começar dizendo que a ideia de ter mais um Mortal Kombat pra mim soou como... Pra quê, mano? Deixa aqueles dois filmes ali, ó, anos 90, mesmo que o segundo filme é desprezível, com momentos muito bons, deixa lá, não mexe não. E aí os caras vão lá e mexem. Mas tá. Aqui a gente vai acompanhar, né, toda aquela história de Mortal Kombat, não muda. A princípio temos ali dois personagens que são muito importantes, que é o Sub-Zero e o Scorpion. O Sub-Zero eu acho que é de uma tribo ali, e o Scorpion também é de uma outra tribo. Tem o principal ponto, que é o novo personagem, que ele é da linhagem do Scorpion, se eu não me engano. Tem muito fanservice, tem muita referência do jogo, algumas coisas que muita gente pegou, muita gente gostou, inclusive. Mas a princípio, quando eu terminei a sessão de Mortal Kombat, eu estava em casa, inclusive assisti em casa, eu detestei, simplesmente porque eles tentaram colocar coisas demais, tentaram trazer esse novo personagem como uma metáfora daquelas pessoas que nunca jogaram os jogos e nunca assistiram os filmes. Mas na minha opinião, isso é forçado demais, isso é genérico demais e isso não faz nenhum sentido. Eu não entendi porque ele era o personagem principal. Para mim, continuaria a ser o Liu Kang, Kung Lao. O Kung Lao eu chamava ele de Zorro chinês, né? Eu chamava quando eu jogava Mortal Kombat. Lembra daquela trilogia do Nintendo? Eu gosto da trilogia do Nintendo, acho interessantíssimo demais. Até hoje eu não consegui fazer Fatality nos jogos do Nintendo. Conhecer, me manda o código porque, sabe? Mas enfim, tem momentos muito ruins nesse filme. Nada convence, nada faz sentido. E eu acho que ele merece estar aqui na 12ª colocação. Vamos pro próximo filme. E em 2021, um dos filmes que eu estava mais ansioso para assistir é Jogos Mortais, o legado de Jogos Mortais, ou Jogos Mortais 9, nono filme da franquia de Jogos Mortais, que esse filme é como se fosse um reinício da franquia. E temos o personagem do Chris Rock, que ele trabalha ali em uma delegacia, porém ele é um personagem que todos odeiam ele, então acho que Chris Rock, todo mundo odeia o Chris, funciona perfeitamente. Dos motivos que eu não gostei de Jogos Mortais foi a direção horrível do Darren Bousman, que já trabalhou em filmes da franquia, e eu até achei que ele poderia se sair muito bem aqui. Não é nem a produção, não é nem o roteiro, mas elementos que já foram explorados nos filmes anteriores. Aqui a gente tem uma nova imagem, temos também atores e atrizes que eu não esperava que poderiam colocar aqui, né? A gente tem o Max Minghella, que
tem aquela ideia ali do plot twist lá no final, sabe aquele final que eles meio que estão ali naquele local que lembrou muito os Jogos Mortais 2, que eles estão ali, tem aquela cena que o Chris Rock tem que salvar um personagem, porém aquele personagem tá levando, parece que tiro e, sabe, é uma cena muito catastrófica. A ideia do plot twist não funcionou pra mim. Também a gente tem a Marisol Nichols, que é uma coadjuvante, que pra mim poderia ser muito mais explorada. Jogos Mortais 9, O Legado de Jogos Mortais, piores filmes de 2021. Segundo semestre de 2021, também tivemos muitos musicais. A gente teve recentemente Tic Boom, tivemos a NET, enfim, mais um dos mais catastróficos que eu assisti na Amazon Prime Video, um filme que foi muito divulgado, inclusive. Eu não sabia se eu iria assistir ou não, mas a minha amiga Fernanda, do Treta Nerd, ela fez uma crítica e me animou. Ela falou que gostou muito do filme, as músicas são boas. Camila Cabello. Vou arriscar. Pra quê, meus amigos? Assistir um dos piores musicais que eu vi esse ano. Um dos primeiros motivos que eu não gostei foi a repaginar. Eu sou a favor de você trazer novas coisas nesses filmes aí clássicos da Disney. Temos ideias muito boas. Pode dar certo, né? Aqui a gente vai acompanhar a Cinderela, que é interpretada pela Camila Cabello, que é uma compositora e cantora norte-americana, que ela tem um sonho de ser empreendedora, né? Ela quer fazer roupas. E aí, toda aquela ideia do príncipe encantado, clichê, Disney, você esquece, porque não vai ter aqui. As músicas são moderadas, os atores são fraquíssimos, a direção é da mesma diretora da trilogia, uma trilogia de um musical que eu gosto bastante. Ela é muito boa em musicais, então eu achei que poderia sair legal, mas o que saiu realmente foi um dos piores musicais que eu vi esse ano. Atores que eu esperava mais. Enfim, piores filmes de 2021. Cinderela, aí em sexto lugar, não sei. Vamos lá para o próximo filme. Em sétimo, ou em quinto, ou em oitavo lugar, temos aqui Rogai por Nós, o original The Unholy de 2021, que é um filme que é produzido pelo Sam Raimi, uma das suas produtoras, escrito e dirigido pelo estreante Evan Splitopoulos, alguma coisa assim, que é baseado no romance de 1983. Aqui a gente vai acompanhar um jornalista fracassado que investiga ali algumas coisas que vão acontecer na cidade. Quando uma menina que é surda e acredito que muda também, ela começa a falar do nada porque ela viu Maria, e aí a gente descobre que esse caso é muito polêmico, porque vai envolver ali o sobrenatural, e temos ali um filme muito clichê. E assim, um dos problemas principais desse filme é que ele é um roteiro muito básico, muito mal estruturado, uma história que é muito genérica, e o seu roteiro é muito... temos aqui atores e atrizes muito ruins. Temos Jeffrey Morgan, acho que é Jeffrey Morgan, que é conhecidíssimo aí pelos filmes e alguns filmes e a série The Walking Dead. Meu amigo Cine Derek falou que não colocou na lista dele por conta dele ser muito bom. E eu acho que eu discordo do Cine Derek porque na minha opinião, eu acho que assim, se você tem um bom diretor, um bom roteiro e atores não muito bons, acredito que possa sim sair algo bom. Mas quando você tem um monte de ator incrível e você tem um diretor e roteirista que não é tão bom assim, aí complica muitas coisas, porque como é que
que a história ela vai andar, como cada ator, cada atriz vai se colocar em cena. Isso para mim soou mais dessa forma. E acho que o Sam Raimi, muita gente culpou o Sam Raimi, a produção desse filme é devastadora, os efeitos especiais, CGI não funcionou. Agora, que fala muito sobre fanatismo religioso. Tivemos também o Santo Maldi, que esse eu vou falar lá no vídeo dos melhores filmes de 2021, e aí vocês vão entender muito porque que eu acho que esse tipo de história funciona, mas depende muito do olhar do diretor do que outras coisas elementares. Vai por nós, piores filmes de 2021. Próximo filme. Em 2021 também a Disney, lançou muitos filmes, e um desses filmes foi a continuação de uma franquia que somente o primeiro e o segundo fizeram certos por linhas. Eu estou falando de Esqueceram de Mim, Lar Dulce Lar, que é o sexto filme dessa franquia, é iniciada ali em 1990. O primeiro filme é um clássico, Sessão da Tarde, Natal, que muita gente gosta. O segundo filme foi legalzinho, e aí vieram as sequências. Olhem no IMDb, Rotten Tomatoes para vocês verem o resultado. Por que essa sequência, continuação, remake, reboot, enfim. 2021 foi um ano que a gente teve muitos revivals, seja de séries ou filme. Depois que eu terminei de assistir Esqueceram de Mim, Lar Dulce Lar ou Home Sweet Home Alone, eu fiquei com certos receios, porque assim, temos a história basicamente a mesma, né? A família esquece o menino em casa, aí o menino fica sozinho, há algumas alterações no roteiro, os dois vilões, e aí fecha a história e tá tudo certo. Só que aqui, o que os diretores desse filme decidiram? Vamos trocar algumas coisinhas ali. E foi exatamente isso que eu não gostei. Ao começar a falar dos vilões, a gente tem aqui, na verdade, é um casal que assalta a casa, e o menino, que ele faz algumas armadilhas, e aí já começa uma coisa aí deles atualizarem mais as coisas. Era muito legal como o Macaulay Culkin, ele brincava com, no caso, assim, para se proteger ali dos ladrões, ele usava algumas armas a mais. E aí tinha aquela coisa da inteligência, e a produção do primeiro filme ajudava muito, porque tinha aquele negócio de blefe, aquelas coisas ali, sabe? Então isso ajudava muito o filme. Mano, ele vai se defender usando aquelas arminhas, sabe? Aquelas arminhas bobas. Algo não dá certo. E assim, o roteiro desse filme é muito superficial, você percebe isso bem no início, como é contado. E aí, tipo assim, como hoje a gente vive em um mundo de tecnologia, evolução e essas coisas, videogame, Fortnite, essas coisas, eles não exploram isso. Isso que me deixou mais frustrado nessa produção. Como eles podiam fazer isso, eles podiam brincar com isso, mas eles tentaram trazer... Ah, meu Deus, pra mim, Esqueceram de Mim, Lar Dulce Lar ou Sweet Home Alone, piores filmes de 2021. Como eu mencionei anteriormente, 2021 foi o ano das continuações. Tivemos aí o fechamento da, graças a Deus, A Barraca do Beijo, que pra mim, se você quer ficar ruim da cabeça, assista esse filme, porque claramente é um surto psicológico. Meu Deus, Joey King é uma atriz que ela tem papéis muito bons, e a maioria desastrosos, mas Barraca do Beijo... Lá em 2018, quando eu assisti o primeiro filme, eu falei, tá, legal, gostei.
E aí, quando foi anunciado o segundo filme, assisti o segundo filme e saí com a percepção de será que o mundo está mudando? Será que a gente está vivendo uma coisa de jovens bobos fazerem tais atitudes tão mal resolvidas, sabe? Tem umas coisas nos filmes de hoje, principalmente de comédias baseadas em romances best-seller. Isso, sei lá, aqui a gente vai acompanhar mais um filme aí com a Joey King, Lee, Flynn, e aí acho que já começou estranho porque depois do segundo filme, com o término ali da Joey King e acho que é Noah Flynn, não sei se é esse o nome do ator, eles terminaram, na verdade eles terminaram ainda no primeiro, e aí a gente já percebeu ali que teve ali um probleminha, a gente percebe no filme, no segundo filme no caso, nesse terceiro filme, com as atitudes bobas, o trio de personagens não é carismático, não tem química, não tem nada. Tem uma personagem que é a namorada do Lee, tem poucas falas, eu queria ver ela, por exemplo, em um filme mais dramático do que esse, sabe? Até um filme de drama mais romântico, ela como protagonista seria muito bom. Ela é uma ótima atriz, eu acho que ela é uma ótima atriz, que o problema é que aqui ela não serve pra nada. E aí eles colocaram uma coisa ali dela terminar com Noah, aí o Noah fica putinho e, sabe, não funciona, não funcionou. Os três filmes pra mim são os piores, a pior trilogia de romance baseado em best-seller que eu já assisti. E olha que eu já assisti muita coisa ruim. Vamos pro próximo filme, Barraca do Beijo 3, pior filme do ano. Vamos pro próximo filme. Estamos chegando aqui na nossa zona de filmes sujos, tomates podres, né? Netflix lançou também um suspense e terror em 2021, foi na mesma época que lançaram Cinderela. Eu não tive coragem de assistir esse filme porque ele não me... Na verdade, eu achei que era da Amazon. Vi a crítica da Léa Nogari e ele falou muito bom desse filme. Assisti semana passada, escrevi algumas coisinhas no meu Letterboxd. Quem quiser dar uma olhada lá, eu vou deixar o link também na descrição para vocês seguirem lá. É o seguinte, aqui a gente tem uma história genérica, chata, insuportável, que a gente acompanha 5 amigos que vão fazer ali uma trilha na floresta e eles acabam sendo surpreendidos porque tem uma pessoa que está atirando neles. E o negócio aqui é saber quem é essa pessoa até ela ser revelada, acontecer mais coisas, e aí eu pensei que eles iriam muito na coisa o filme, a Classic Horror Story tentou trazer as metalinguagens, mas graças a Deus que isso não aconteceu. Mas mesmo assim o filme ele se sai muito mal, ele tem problemas no seu roteiro, na sua direção, a produção, nem diria produção, porque não existe tanto assim de CGI, mas as coreografias de lutas são arrasadoras. Aquele final eu achei que foi uma ofensa para o telespectador, não teve nenhum sentido, por que ele tomou aquela decisão. Quem tiver interesse, assista, mas realmente... eu tive muita dúvida em colocar ele aqui, porque teve outros filmes que eram piores que ele, mas por conta daquele final, para mim foi um desrespeito. E assim, para mim, Caça Invisível, piores filmes do ano, direção e roteiro do Thomas Sabian, esse filme que é alemão, que foi disponível na Netflix em setembro ou agosto, eu nem me lembro. Enfim, mas assim, tem atores carismáticos, mas realmente não funcionou. É o que eu disse aqui inicialmente. Elenco moderno, direção
catastrófica. Nem sei se essa direção é boa ou não, eu nunca vi filmes desse diretor, mas aqui ele não deu certo. Próximo filme. E, rapaz, essa lista tá cheia de filme da Netflix. Pois bem, a Netflix lançou um filme curioso, suspense, drama, terror, nem diria que era terror, Trás da Inocência, ou no original Deadly Illusion, né, que é um filme de suspense e drama sexual ou erótico, vocês podem chamar dessa forma. 2021, dirigido e escrito por Anna Elizabeth James. Aqui a gente vai acompanhar uma escritora de best-seller que está tendo uma crise de criatividade. Ela não tem tantas ideias e aí que ela decide contratar uma babá e aparece uma personagem ali que é lourinha, bonitinha, jovem, perfeitamente. Essa escritora começa a sentir coisas por essa babá, ela começa a ter visões com essa babá, visões eróticas com essa babá, e assim, coisas absurdas vão acontecer. Depois que eu assisti esse filme, eu notei uma certa semelhança com uma história de A Órfã, daquela personagem fofinha que ninguém ligava muito do que ela tinha dentro, mas que a personagem ela podia complementar o que faltava na sua família. A história é até legal, tem momentos muito bons, e eu até senti muitas dúvidas porque eu não gostei do filme, mas eu também não achei ele horroroso, digno de tomate podre ou de filmes sujos. Mas realmente é problemático o filme, ele teve uma nota bem baixa nos agregadores de críticas de cinema, o que me facilitou muito, porque eu já falei, se os críticos realmente não estão gostando, será que eu vou gostar? Então eu fiquei com muita essa Kristen Davis e a Diamond Montreve, alguma coisa assim, elas não estão ruins, mas qual é o problema desse filme? Eu acho que ele até certo ponto ele tava legal, mas, mano, aquele final ali é muito parecido com a obra. Eles tentam colocar uma coisa que realmente pra mim soou como: se você não entendeu esse final, você é bobo, você não entende cinema, esquece, sabe? Eu achei esse final muito especial. Tinha uma coisa ali que eles explicavam que a personagem da babá, ela tinha dupla personalidade. E a gente percebe isso não somente na babá, mas quando a personagem principal ela viaja, a gente percebe que até a babá tem, até a tia dela tinha uma dupla personalidade. Lembra quando ela falava mansinho, tá, assim, 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 depois ela engrossava a voz? Aí você pode perceber. Mas isso não seria algo do roteiro para transformar a narrativa mais simples, mais simplificada? Eu fiquei pensando nisso, mas para mim esse filme ele tá no lugar certo. Piores filmes do ano, Por Trás da Inocência. Se você chegou aqui até esse ponto aqui, se está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente aqui qual filme você acha que não deveria estar nessa lista. Deixe um comentário que eu vou adorar ler aí e a gente compartilhar aí as nossas ideias. Então, vamos para os próximos filmes. Bom, mais um reboot, mais uma sequência. Esse dia, o novo legado, eu já ia falar a mesma coisa que eu falei no vídeo, mas não, tá? Aqui temos um filme que é sequência de um grande clássico do cinema, não do cinema, mas um filme que tem, sim, pontos muito interessantes, que era aquele filme do Michael Jordan, do Looney Tunes, todo mundo gostava, Sessão da Tarde, ok. Temos aí a ideia de trazer uma grande estrela da NBA, que é o LeBron James, que é um dos grandes astros aí, né,
E aí a gente tem uma história mais ou menos assim. Temos ali o filho e ele gosta ele gosta de jogos, e aí ele é raptado por um maníaco da Warner, e aí você tem uma história de pai contra filho, e aí ele tem que achar um time para vencer o vilão. E aí, porém, esse filme ele exagera miseravelmente no que resulta, né, as referências da Warner. A gente vê It, a gente vê Laranja Mecânica, a gente vê Harry Potter, tem outros personagens que eu achei desnecessários, tem outros que mereciam estar, mas eu acho que o roteiro se perde muito nesse sentido, de ser na verdade mesmo, eu achei que esse filme ele tentou fazer uma propaganda mal feita para a Warner. É uma das coisas que eu mais detestei no filme. Assim, eu nem liguei muito para atuações nesse filme. Como o LeBron James fala, jogadores de basquete não são atores, são jogadores. Então, as atuações vão ser horríveis, né? Então, é bem complicado. Mas o principal ponto, gente, é a produção. Não tem como você não levar a sério aquelas coisas ali. Quando eles botam o 3D humano dos personagens animados, não dá certo. Para mim, é uma das piores coisas que eu vi esse ano. E tanto porque eu gosto muito dos personagens, gosto muito do Pernalonga, do porquinho. Você lembra do frango? Pois, cara, Pernalonga, Piu Piu, meu Deus do céu. O filme ali do Michael Jordan, ele é muito bom. Ele tem uma coisa que você se alegra de assistir. Você gosta de assistir aquele tipo de filme. Maratonei esse filme muitas vezes na minha infância e na minha adolescência também. Passava muito no SBT. E assim, é um filme... Não é uma grande obra de arte, mas é Space Jam, o novo legado. Piores filmes do ano. Próximo. Esse filme aqui, eu fiquei muito na dúvida que ele é de um diretor que o público gosta bastante. Um relançamento desse diretor em um gênero de terror, que é um subgênero do terror. Estou falando de Arm of the Dead, Invasão em Las Vegas, filme de zumbis de 2021, dirigido por Snyder, que, se eu não me engano, ele é diretor, roteirista e produtor desse filme. Como pior, eu concordo. Para mim, ele é um dos piores filmes de terror que eu vi esse ano. Eu entendo quem tenha gostado, eu entendo quem gostou do filme. Eu sou um roteiro do Zack Snyder. A gente acompanha um grupo de pessoas que tem que roubar um banco no mesmo time que está acontecendo um domínio zumbi, né? Tá tendo ali uma coisa de zumbis ali e eles precisam roubar esse banco, né? Esse filme, ele para mim foi um dos piores filmes de terror que eu vi esse ano. Roteiro muito genericão, personagens, o David Bautista, ele é um bom ator, mas não deu certo. A filha dele também é muito genérica. 2 ou 3 personagens que funcionam, mas a princípio é uma história muito básica. Temos também outros atores que funcionam. Eu gostei muito do Dieter, que também ganhou ali o seu filme solo, né, que ele parece que abre bancos ali, né, e aí ele rouba os bancos de formas inteligentes, que é o Arm of Thieves. Mas vou assistir, quem sabe não entra na lista de melhores filmes de 2021, né? E aí, eu não gostei de Arm of the Dead, e quem gostou, deixa aí o comentário. Mas aí vamos pro próximo filme e essa lista tá acabando. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal Jota Críticas para saber tudo sobre filmes, séries, cultura pop, entre outros conteúdos.
Outro filme que eu não gostei em 2021, que eu vi em 2021, é Escape Room 2, que é a continuação lá do filme de 2019, que é Escape Room 2, Tensão Máxima, que é um título... Enfim, aqui a gente vai acompanhar, né, os vencedores ali do Escape Room, que eles vão meio que participar ali de um torneio de campeões com os campeões de outros escape rooms, e aí vai ter um final e tudo bem. Né? Aqui a gente tem a Isabelle Fuhrman, que, se eu não me engano, tem duas versões desse filme. A do cinema não aparece ela, e a do streaming aparece ela, e ela tem uma ótima função no filme. Então quem assistiu em casa, por exemplo, vai notar isso. Um dos principais problemas que fazem com que a gente não se interesse por esse filme é o seu roteiro muito básico, a sua direção que não complementa em basicamente nada. E a produção desse filme é questionável. É um dos filmes mais chatos e genéricos que eu assisti esse ano. É claro que você tem aquela coisa da sequência, que o filme original deu certo e ele tenta usar aquela fórmula que deu certo e eles tentam repetir, que é realmente o que eu acho nesse filme. Temos atuações simplesmente horríveis, atuações que não funcionam, atuações que são bem problemáticas, mas o grande problema mesmo é o genérico. Todo tipo de produção que trabalha com esses negócios de jogos mortais, funciona, e pra mim, Escape Room, Tensão Máxima, foi um dos piores filmes que eu vi esse ano. E vamos aí pro último filme da nossa listinha de 15 piores filmes de 2021. E para fechar com chave de ouro aqui, né, vamos falar de Marvel, porque lista de piores tem que ter, mano, necessariamente. Não vamos criar polêmicas aqui, hein? Venom, o Templo de Carnificina, filme de heróis ou de vilões, né, da Marvel Studios, produção da Fox, né? Esse filme que eu não tenho nem palavras para descrever o que eu assisti. Muito tempo para assistir esse filme. Eu não queria gastar dinheiro com Venom. Mano, deixa passar. Espera chegar no streaming. Para mim, não teve aqui. Esse filme que é dirigido por Andy Serkis, que é um ator muito bom. Ele fez acho que alguns filmes ali da Planeta dos Macacos. Ele também fez alguns filmes ali de Jurassic Park. Ele é um ator já bem consagrado, mas que tem também catastróficos, né? Aqui, basicamente, a gente acompanha como está a relação de Venom e Andy Brock, ao mesmo tempo que um serial killer também, ele tem ali um outro Venom, que seria a Carnificina. E aí que tem problemas muito aqui no roteiro, a produção, ou seja, os efeitos visuais especiais não funcionam. Mano, tem momentos ali muito ruins. A princípio, as atuações são muito horríveis, não faz sentido. O Woody Harrelson é um ator que eu gosto muito. Tem um filme que ele vai lançar em 2022 que eu estou muito ansioso para assistir, que é um filme de suspense e ação. Eu estou ansioso, mas até o Woody Harrelson ele tem uma atuação uma das piores da carreira, com toda certeza. E nem assim, o roteiro do filme é muito genérico, é um dos piores filmes da Marvel que eu vi esse ano. Foi difícil assistir. O primeiro filme já foi difícil porque é ruim, é muito ruim. Venom, o filme lá de 2018, e esse segundo comprovou que não dá. E tanto que já foi confirmada aí a sequência. Também tem muita coisa aí relacionada ao Homem-Aranha, sem volta para casa. O novo filme aí do Homem-Aranha que eu ainda não assisti, tá difícil, tá difícil. Mas enfim, então basicamente é isso. É um dos piores filmes do ano e é isso aí. Muito bem, então esses aí são os meus 15 piores filmes de 2021. Lembrando que vai ter a parte dos melhores filmes que eu ainda não decidi. Tem alguns filmes ainda que eu não assisti, então eu pretendo assistir. Pode ser que essa parte saia lá em 2022, mas eu fecho aqui com mais um vídeo, mais uma lista dos piores filmes do ano. Deixe um comentário se você concorda ou discorda, quais outros filmes eu possa ter esquecido,
Monta aí a sua lista, pode ser top 10, top 15, top 5. Deixa aí um comentário, me siga lá nas redes sociais, tudo sobre cinema, séries, cultura pop, entretenimento, notícias e muito mais. Também tem um podcast que eu falo muito sobre cinema, convido alguns amigos para a gente bater um papo. E lembrando que essa semana ou na outra semana a gente vai falar sobre Evil Dead ali com grandes amigos. E eu vou deixar também aí nas redes sociais quando sair o podcast. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e até a próxima.